Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano novo, para 2016? Não tem que levar. Tem que buscar Deus. Deus é o Deus do impossível. Ele faz pelo seu povo. Quando uma pessoa se rende a Ele, se prostra diante dEle, Ele se manifesta com poder. Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, o ouvirei e sararei a sua terra. E Ele sara mesmo. Ele sara a nossa terra. Ele sara a nossa vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, o ouvirei e sararei a sua terra. E Ele sara mesmo. Todas as pessoas que têm se humilhado diante de Deus e colocado Ele no centro da vida, priorizado. Todos que têm se aproximado de Deus, têm feito do servir a Deus um estilo de vida. Aquilo que eu gosto de dizer, começa com Deus, termina com Deus, gira em torno de Deus. Elas têm sido abençoadas. Elas têm vivido mudanças radicais. Porque é aquilo que eu gosto de falar. Obediência radical leva a resultados radicais. Obediência parcial não é obediência. E às vezes algumas pessoas, elas ainda não entenderam. Elas vêm para Jesus, mas elas só querem aquilo que elas consideram fácil. Não. Não. O cristianismo não é um joguinho qualquer, minha gente. Não. Você não pode só pegar o que você gosta. Se você recebe Jesus como seu Salvador, você tem que pegar o pacote completo. Não é mais ou menos. O pacote completo. E se você realmente se rende a Ele, entrando pela porta estreita e apertada, e se humilha diante dele, e o recebe, e não deixa passar aquilo que você sabe, ou que a palavra te ensina, que não pode ser ignorado, você é abençoado. Quando uma pessoa realmente recebe Jesus, ela tem que entender, chega de concessões. Pequeno não significa insignificante. Chega. Nós temos que pegar o pacote completo. Não, não. Não, não. Sim, sim. Isso não é para mim? Isso não é para mim. Eu tenho que entender que o que o mundo faz não é para mim. O padrão mundano não serve para mim. O estilo de vida que uma pessoa que não serve a Deus escolheu não serve para mim. Como ela vive, o que ela faz, como ela cria os filhos, não serve para mim. As escolhas dela não vão funcionar para a minha vida. Quando uma pessoa para e busca Deus de verdade, Ele muda a vida dela. E é isso que Deus tem convidado você. Ele tem convidado você a servi-lo. E você vai encontrar uma paz e uma vida que você vai se arrepender de não ter se lançado no Senhor antes. Busque a Deus. E Ele vai te abençoar. Ele tem muito para fazer por você. Quando a gente se humilha diante de Deus, Deus nos abençoa.
E é isso que ele tem convidado você a fazer. Abraçá-lo, recebê-lo como seu Senhor, obedecê-lo radicalmente. E, com certeza, Deus não tem limite para abençoar a vida de uma pessoa. Quando ele decide abençoar, porque ela dá condições a ele, ela vive coisas que ela nem imaginou. Ou seja, é o que a Bíblia diz, infinitamente mais do que ela pensou, pediu. Busque a Deus. E você, com certeza, será muito abençoado, abençoada. Nós estamos nesta fé, hoje, na reunião para troca de coração. Nós vamos realizar o clamor às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 15 horas, abrindo o terceiro jejum do propósito da mudança. E, como sempre, definições grandiosas nós vamos viver, com certeza. Olha o que diz aqui, muito séria essa palavra, para ajudar você. Eclesiastes 5, vamos ler, do 4 até o 7. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Quando você fizer um voto a Deus, um voto de obediência, porque as pessoas, assim, no momento de aflição, elas aceitam tudo, elas fazem tudo, depois que a coisa alivia, elas esquecem de tudo. Então, elas votam buscar a Deus, elas votam realizar algo na obra, elas votam algo financeiro, elas votam. Daqui a pouco, elas passam por cima de tudo isso, ignora e finge que não é com elas. Presta atenção, Deus não é um Deus de brincadeira. E não se pode brincar com Deus. Preste muita atenção nisso. Deus é um Deus sério. E todo mundo, como Josué falou, sirva a Deus com integridade e fidelidade. Josué disse isso, sirva a Deus com integridade e fidelidade. Integridade e fidelidade. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Significa que, se você não cumpre, você está sendo um tolo, e o tolo desagrada a Deus. Cumpra o seu voto. Olha aqui. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. Porque num impulso emocional, você promete tudo. Depois, não é com você, não sei no que ouvi falar. Ei, cadê a integridade? Cadê a integridade? Um dia talvez você se comprometeu com Deus. Agora você finge que nem é com você. Eu nem lembro disso. Peraí, Deus não esqueceu, não. Por que a minha vida está assim? Será que Deus não está cobrando integridade de você? Palavra? Talvez você tenha faltado com a palavra até com Deus. Você não tem sido fiel. Eu creio que quando nós nos comprometemos, quando nós decidimos fazer algo, quando nós falamos com Deus, quando nós votamos algo, nós temos que ir até o fim naquilo. Você sabe por que eu estou aqui? Porque um dia, o meu filho sofreu um acidente, teve o braço arrancado, e naquele hospital, eu fiz um voto. Que se ele restaurasse o braço do Mu, que era impossível, eu estaria servindo a ele, pregando o evangelho enquanto eu vivesse. Muitas vezes eu estive em situações muito difíceis, que parecia que não dava para continuar. Mas eu tenho sido íntegra.
e fiel ao que eu me comprometi com Deus. Porque eu sei que com Deus não se brinca. Deixa eu contar uma história, pessoal. Eu estava longe do Senhor, e etc. Aí me casei. E depois de uns 4 ou 5 meses, não me lembro bem, eu engravidei do Murilo. O Murilo veio um dia, eu não estava de 8 meses, eu ainda não tinha 8 meses, entrei em trabalho de parto. Resumindo, aquilo agravou tanto, que tudo já tinha sido feito. Chegou num ponto que eu estava muito inchada de tanto medicamento e a decisão já era essa. Vamos trabalhar para salvar a mãe. A minha mãe, que era cristã, que tinha nos criou na fé, nos educou para servir o Senhor, chegou e disse para mim, minha filha, você sabe que isso pode mudar. Se humilha diante de Deus, busca a Deus para você sair desse hospital com seu filho. E lá no hospital, então, eu já não aguentando mais, inchada, eu enchei. Parece história de mentiroso, mas quem me viu sabe disso. Eu fiquei deformada. Eles foram me dando medicamentos, e eu enchei, que eu fui para 30 quilos. 30 quilos a mais do que eu pesava. Então, eu fiquei uma coisa. E eu não aguentava, eu não respirava mais. Eu ficava com oxigênio o tempo todo, então não respirava. Eu estava num estado que não tinha mais o que fazer. Sabe quando uma pessoa não respira, inchada, passando muito mal. E tudo já tinha sido feito, tudo que você possa imaginar. Eu não tenho tempo para dar detalhes, tudo. Bom, não tinha mais o que fazer. Uma coisa, foi agravando. A gestação ainda não tinha completado 8 meses. Então, tantas complicações vieram, a minha pressão subindo muito. Foi subindo. Eu estava numa situação sem saída. Sem saída. Eles já tinham feito exames, não tinha como tirar o nenê, não tinha o que fazer. Bom, minha mãe veio e falou comigo, e eu falei com Deus. Oh, meu Deus, então me ouve. Eu não tinha nem coragem de falar com Deus, eu tinha vergonha de falar com Deus. Porque eu pensava, agora, não falo com Deus um tempão, como é que eu vou falar com Deus agora? E eu comecei a falar com Deus, Deus tem misericórdia de mim, eu sei que eu tenho vivido longe, e fiz e me humilhei, me dá meu filho, me ajuda a sair daqui, que eu saia com meu filho, que isso tudo mude. E me arrependi, se o Senhor me der, oh Deus, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Muito bem. Naquela noite, inexplicavelmente, a bolsa rompeu, o médico ficou mais aflito ainda, que ele falou, não podia. Mas aí ele fez um terceiro exame, que ele já tinha feito no dia anterior, e o bebê estava pronto para nascer. Tudo mudou, milagrosamente, de um momento para o outro. Então ele ainda aguardou mais um tempo, as 24 horas que podia aguardar, esperando que eu entrasse em trabalho de parto e tal, e resumindo, neném nasceu, foi uma recuperação perfeita, foi embora no outro dia, porque eu já estava muitos dias no hospital, eles já me liberaram logo, e maravilhoso, tudo maravilhoso, bebê perfeito, tudo perfeito, eu feliz, todo mundo feliz, e tal, e aí logo eu fui desinchando, e a vida foi voltando ao normal, e tal, e eu esqueci do voto. Quando o meu filhinho de 1 ano, quando o meu filho fez 1 ano, Deus me lembrou do voto. Sabe como? Ele teve uma febre, ela foi subindo, uma crise convulsiva ele teve, e que depois isso foi desenvolvendo, os exames
que fomos fazendo e tal, e tal, tal. Esse menino foi diagnosticado com epilepsia. E agora? Agora, eu tinha uma sentença sobre meu filho. É para sempre. Com medicamentos fortes. Então, a minha vida era correr para o hospital com aquelas crises e aumentar medicamento, aumentando as doses e tal e tal. Eu não tive saída. Eu tive que voltar para Deus. Fui buscar Deus. E nisso eu já estava depressiva e oprimida e tudo uma desgraça. Tantas desgraças. Só que o pior de todas as desgraças era o meu filho com essa sentença epilético para o resto da vida. E aí eu fui buscar Deus. E aí fui me arrepender de tudo, tudo. Enfim, essa história eu já contei, outra hora eu conto mais detalhes, mas eu tinha que puxar isso aqui. Enfim, Deus não curou ele de cara. Deus foi requerendo de mim uma postura diferente. E depois que eu estava firmada nele, ele curou ele. Completamente curado. Mas agora, minha filha, você vai me obedecer. Você vai se entregar. Primeiro você faz uma entrega. Depois eu realizo essa obra. Nós precisamos agir com fidelidade, fidelidade, fidelidade. Andar com Deus, servi-lo com integridade e fidelidade. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. Porque se você promete algo e não cumpre, você vai pecar contra Deus. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi engano, eu me enganei, eu não devia ter feito, agora você fez. Todo mundo deve ser íntegro. Se você se comprometeu com Deus, você deve ir até o fim. Nós precisamos agir com integridade. Sabe quando você decide se tornar um semeador do programa, ajudar na obra de salvação, você está se comprometendo e você tem que ser íntegro até o fim. Quantas pessoas que fazem, esquecem, um dia votam, outro dia já esquecem, hoje se comprometem, eu serei fiel, no outro dia já esquece tudo. Não. Não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Algumas pessoas têm irritado a Deus e têm pegado maldição, vem pegando maldição com a vida, com as próprias mãos. Não faça isso. Porque você trabalha para arruinar com tudo. Foi o que eu fiz. De repente, Deus me deu uma grande vitória, de repente eu estava com um problema muito maior do que aquele outro. Muito maior. Porque você irrita a Deus, você leva a Deus a irar. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Esses sonhos que a Bíblia fala que é absurdos são esses pensamentos absurdos e esse blá, blá, blá inútil, um monte de conversas inúteis. A Bíblia está dizendo, para com isso e passa a temer a Deus. Para de falar pelos cotovelos, para de assumir compromisso que você nunca cumpre, para de viver de uma forma bagunçada, sem integridade. Tema a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Acima de tudo, tema a Deus. Acima de tudo, tema a Deus. Sirva a Deus com integridade e fidelidade. Se você se comprometeu, vá até o fim. Se você votou, cumpra até o fim. Se você prometeu algo a Deus, vá até o fim. Se você fez algo um dia, um voto, algo que você hoje não entende, talvez na ignorância, foi mal orientado, busque alguém capaz de te orientar. Mas não pegue maldições para a sua vida, não irrite a Deus. Para de ficar aí com imaginações absurdas,
para de viver com palavras inúteis, tema a Deus. É isso que Deus quer que você faça, para Ele te abençoar. Tema a Deus. Sirva-o com integridade e fidelidade, só você tem a ganhar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. No Adriana, como que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida no ano passado? Olha, eu cheguei com um problema na minha família, o meu filho usando droga, a minha família toda assim, com muitos problemas, mas eu consegui a vitória e Deus me deu essa vitória. Eu consegui aqui o milagre do meu filho, que ele foi curado pelas drogas, né? A libertação, e agora a gente tem paz, porque a gente não tinha paz antes. Então, a minha família toda foi abençoada por Deus, depois que eu conheci esse ministério. E estamos todos na bênção agora, graças a Deus. Aqui está o filho, o Leonardo, pelo qual a dona Adriana buscou, a mãe buscou. Leonardo, fala um pouquinho para todos que agora assistem e ouvem você, como que era a sua vida ano passado, quando sua mãe chegou buscando por você e pela família no Ministério Mudança de Vida? Ixi, olha, minha vida tava feia. Perdi 2 carros em um ano, quase matei minhas filhas, que saiu para fora do carro. E me quebrei tudo, aí é para ter sequelas, graças a Deus não tive nada, tô firme. E tava viciado nas drogas, cocaína, mais tipos de drogas também tava. E graças a Deus, depois que eu comecei a vir para a igreja, tô na paz, tô na bênção agora. Tô firme e forte. O seu Renato, seu pai, teve uma ocasião, chegou na sua casa, e os traficantes estavam tirando móveis, bens de casa para pagar uma conta de droga, seu Renato? Exatamente, pastor. Quando eu cheguei na casa dele, quando eu saí aqui do culto, né, que teve, chegando na casa dele para perguntar para ele como é que estava a vida dele, chegando lá, os traficantes estavam tudo dentro da casa dele e estavam arrancando as coisas tudinho dele. E ele drogado e os caras lá tudo armado, pegando as coisas dele. E eu chamei por ele e ele saiu para fora com medo e falou: pai, vai embora, porque eles estão aqui, senão eles vão matar eu. Aí eu peguei e fui embora para casa, mas eu cheguei a ponto, pastor, de pegar uma arma e fazer uma besteira na minha vida. Mas Deus veio conversando comigo grandemente dentro do carro e eu fui orando, até que Deus me confortou nesta hora, né? Mas eu busquei muito pelo meu filho, não é hoje que eu venho buscando, mas... E graças a Deus hoje eu vejo a vitória dele, porque ele estava nas pedras mesmo, estava perdendo tudo e Deus fez um milagre na vida dele, pastor. Através dos 52 dias de conquista que teve, né? E eu fiz por ele e graças a Deus ele está aqui, casou, graças a Deus, uns 2 sábados atrás. E agora eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que fez por ele e para a minha vida e da minha família também. Leonardo, se não fosse essa fé, hoje praticada pelo seu pai e pela sua mãe, como você crê que estaria hoje a sua vida? Vixe, eu acho que nem vivo eu estaria mais, né? Porque foi tremendo mesmo, foi muito forte. Eu falei que ia parar e fui conhecer a igreja e parei, né? Aí fui vindo para a igreja e tal, graças a Deus deu tudo certo. Estou aqui firme e forte, quero continuar firme e forte até o final. Como que está hoje a sua vida? Como que é o Leonardo hoje? Vixe, hoje eu estou bem demais. Casei, tô aqui, vou passar pelas águas agora. Tô bem, graças a Deus. Eu, minhas filhas, meu lar tá tudo bonito, graças a Deus, tá em paz. Só tenho que agradecer por tudo que Deus fez na minha vida mesmo. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por essa vida que o Senhor ama, e o Senhor não mandou essa mensagem por acaso, de jeito nenhum. Ela foi preparada para alguém que precisa te servir com integridade, fidelidade, temer o Senhor de todo o coração e fazer o que é certo. Agir com integridade é cumprir com aquilo que sabe que precisa ser feito. Ser responsável
Porque muitas vezes nós queremos todas as bênçãos, mas não queremos assumir responsabilidade. Queremos os benefícios, mas não queremos responsabilidade. Mas um voto é uma responsabilidade séria que precisa ser levada a sério. Seja algo que nos comprometemos, decidimos fazer e votamos no teu reino, na tua obra, seja financeiro, de ofertar, dizimar, seja o que for. Nós precisamos agir com fidelidade até o fim. Ó, meu Deus, passa do teu sangue sobre cada um, que essa palavra entre com entendimento, abençoa todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitórias e milagres. Eu abençoo agora os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que se comprometeram, que votaram, que têm sido fiéis, que têm servido ao Senhor com integridade e fidelidade. Prospera cada uma, porque elas têm temido ao Senhor e abençoado essa obra. Até porque elas têm dito, eu tenho ouvido isso, eu tenho sido alimentado por esse programa. E a casa do tesouro que a tua palavra fala é onde nós somos alimentados. Então a gente dizima, oferta onde somos alimentados. E se essa pessoa tem sido alimentada aqui, ela tem tomado a decisão de semear aqui. E eu peço que o Senhor desperte mais pessoas que também têm sido alimentadas por esse programa, que elas decidam semear, que elas decidam abençoar a tua obra, porque elas estarão abençoando muitas pessoas. Desperta mais semeadores, porque nós precisamos. E a gente sabe que quem planta colhe, o Senhor dá semente para quem semeia. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo grandemente abençoadas com essa mensagem, com esse entendimento e decidam andar em temor reverencial. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico, e onde vou estar amanhã às 15 horas abrindo o 3º jejum do propósito da mudança. E vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Amanhã, às 15 horas, início do 3º jejum do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2016? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2015 como o melhor ano da sua vida até então. Lute. Propósito da mudança. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, vigília do Ano Novo. Finalize muito bem o ano de 2015 e comece 2016 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2015. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2015. Bênção para o novo ano e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco. Vigília do Ano Novo.